Bom, gente, o Conversational Analytics é nada mais nada menos do que o conceito de você conversar com a IA sobre uma base de dados que você está analisando. Isso é muito interessante porque, principalmente nos dias de hoje, isso facilita um pouco do nosso trabalho como analistas de dados e nos dá uma compreensão maior daqueles dados, daqueles insights que nós estamos analisando também. Isso porque, no caso, hoje um dos maiores desafios do analista de dados é integrar diversas fontes de dados, né, ter essas fontes de dados, analisar, fazer as correlações dessas fontes. Isso é algo que não é fácil, e principalmente no caso, por exemplo, de um profissional que ele está trabalhando com marketing digital. Geralmente ele vai olhar o Google Analytics, ele vai olhar o SimilarWeb para pegar dados de alguns concorrentes, ele vai ter dados oriundos do Meta Ads, né, de Instagram, de Facebook, e outras redes sociais, como TikTok, que ele pode ter que fazer uma análise também de uma campanha, e outros sistemas, como eu coloco aqui nessa imagem. Uma coisa interessante é que esses sistemas, eles não se conversam, né? Tu vai lá no sistema do Google Analytics, ele não tem uma conversa com o SimilarWeb. O Meta Ads é a mesma coisa, embora a gente possa olhar dentro do Google Analytics, né, os dados oriundos de redes sociais. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a diferença desses dados de um sistema para o outro, a gente vê uma diferença muito impactante devido à diferença relacionada à captação desses dados, a metodologia de captação de dados, entre outras coisas. Então, o que acontece? Você tem diferentes sistemas, mas esses sistemas, talvez eles apontem aí para pistas, para insights interessantes, para coisas que você não está vendo. Então, uma coisa que eu faço, né? Eu estou analisando lá um site de um cliente. Até porque tu vai analisar uma campanha, quando um cliente grande, principalmente, ele faz uma campanha, ele não faz uma campanha só para o Instagram. Ele não faz só uma campanha com foco no site dele. Ele faz uma campanha geral. Ele tem propaganda no Instagram, ele tem propaganda no YouTube, ele tem anúncio no Google Pago, né? Na parte do Google Ads. Ele tem campanha na TV. Como que eu faço a integração desses dados? Como que eu vou olhar para cada um desses dados e, olhando para esses dados, eu vou falar, olha que interessante isso que aconteceu, olha essa informação, olha essa característica de tudo que aconteceu. Então, assim, é importante entender o que eu vou ter aqui de informação que eu vou analisar e como que eu vou conseguir fazer a convergência dessas informações. Aí que tá a grande sacada, porque cada analista ele vai ter ali a sua forma manual de fazer a análise dessas informações. Ele vai talvez extrair as informações, limpar, padronizar, colocar num dashboard, ler essas informações, analisar visualmente, começar a escrever alguns insights, é mais ou menos o que eu faço. E você pode pegar todas essas fontes de dados e pedir para a IA fazer a mesma coisa enquanto você está trabalhando nessa análise um pouco mais manual, arregaçando as mangas ali, né? Brincando aqui, né? Você vai estar mexendo com esses dados, estressando essa análise manual, olhando para esses dados, fazendo correlações, passando em modelos estatísticos, vai fazer lá um modelo em Python ou em R, né? Para analisar esses dados, tentar encontrar ali, né? Aquilo que eu chamo de pepitas de ouro. Então, eu também posso pedir para a IA fazer a mesma coisa e depois ir conversando com ela. E essa arquitetura, ela prevê mais ou menos o quê? De um lado, eu tenho todas as fontes dessas informações. Essas informações, elas podem passar por um ETL, né? Eu posso fazer um programa em Python lá para padronizar a unidade numérica, fazer algumas outras padronizações que elas sejam importantes para a IA. Posso armazenar esses dados num banco de dados, conectar a IA com ela e ter lá para minha equipe, para os funcionários que trabalham junto comigo, um chat, uma janela onde eles vão conversar com essa IA a respeito daqueles dados. E a IA ela já pode começar a comprovar se aquelas análises que eu fiz elas fazem sentido perante o contexto da análise que ela está fazendo também, né?
Então é como se você tivesse um colega de trabalho onde você, nós temos análise desses dados, faz a sua análise, eu faço a minha, depois nós vamos nos reunir e ver quais informações ali elas se convergem, né? Quais os insights que eu encontrei, os insights que você encontrou, e reunir isso num relatório, numa informação, numa ação, num experimento, enfim, várias outras coisas. Essa arquitetura que eu proponho para as empresas de hoje, né? Eu acho que muitas empresas elas estão buscando sua inteligência artificial. E quando eu falo ali, né, por exemplo, aqui eu tenho a etapa dos sistemas, né, que vão me fornecer as informações, eu vou ter um sistema de ETL que vai padronizar essas informações, vou jogar no banco de dados. Quando eu coloco ali a AI, não significa que a empresa ela tem que montar a AI dela, mas que talvez ela use um sistema que já esteja pronto, né, como lá os tokens do OpenAI, tem o Gemini, tem algumas soluções. Todas as empresas, as grandes empresas de IA hoje em dia, elas têm soluções para que você possa utilizar o motor dela nos sistemas da sua empresa, né, ou seja, embarcar essa tecnologia e aí conseguir fazer aquilo que eu chamo de Conversational Analytics, né, uma arquitetura proposta que da mesma forma você pode, numa maneira mais simples, baixar todos esses dados, pedir para a inteligência artificial fazer o ETL, armazenar esses dados depois em algum local e ir fornecendo esses dados para a IA quando você quiser ter uma troca, uma conversa com a IA sobre os insights e aquilo que pode ser feito com essas informações. Então é uma forma bacana de usar a inteligência artificial. Eu tenho feito alguns testes nesse sentido e acredito que esse modelo ele nos ajuda a confirmar alguns insights e principalmente enxergar aquilo que nós não estamos vendo nos números também, uma vez aí que a IA, como ela é muito matemática, ela acaba tendo um olhar um pouco diferente para esses dados e de repente nos trazendo aí informações importantes, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.